Fala, galera! Oi, pessoal! Mais um destino para o nosso canal. Hoje a gente vai conhecer o Parque Nacional do Caparaó. E o Parque Nacional, ele tem duas entradas de acesso. Então a gente está conhecendo hoje a entrada da região de Pedra Menina. E ainda tem uma outra entrada que fica na região do Alto Caparaó, que a gente vai conhecer amanhã. Então fiquem ligados ainda dentro desse vídeo, vai ter essas duas entradas que a gente vai mostrar como que funciona. Isso, o parque ele fica em 2 estados. Então a entrada que a Gé comentou, de Pedra Menina, é no Espírito Santo. E o de Caparaó, que a gente vai conhecer amanhã, fica na cidade de Alto Caparaó, que é em Minas Gerais. Então o parque é dividido entre esses 2 estados. A maior parte dele está dentro do Espírito Santo, mas tem muitas atrações bonitas lá do outro lado também. Então amanhã a gente vai conhecer lá e colocar tudo num único vídeo aí para vocês com todas as informações. Então, bora lá conhecer. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. E chegando aqui no Parque Caparaó, a gente é apresentado a esse mapa, tá? Então a gente está na portaria de Pedra Menina, que é do lado do Espírito Santo. E aí hoje a gente vai conhecer esses lados aqui. Então a gente vai no centro de visitante, as 3 cachoeiras que tem aqui, que é Sete Pilões, Aurélio e Farofa. E aí vamos conhecer os acampamentos também, que são os acampamentos base, que eles chamam, para subir até o Pico da Bandeira, que é o principal atrativo do parque aqui. Hoje a gente não vai fazer porque esse é o acampamento mais alto e daqui até o pico são 4 quilômetros. E se você for pelo lado de Minas Gerais, que aqui seria a portaria de Alto Caparaó, que a gente vai conhecer amanhã, ainda nesse vídeo, aí você pode visitar tudo isso, pode subir também no Pico da Bandeira, só que aqui são 7 quilômetros. E uma informação importante, tudo que está em branquinho aqui, ó, as faixas brancas, são estradas. Então você pode ir com carro até esses lugares aqui e depois você só caminha as trilhas para fazer as cachoeiras. E a primeira parada aqui do lado de Pedra Menina é o centro de visitantes. A gente parou aqui, então virando à direita, a primeira entradinha já é esse centro de visitantes. Hoje ele tá fechado, mas a gente recomenda a parada aqui porque a vista é muito bonita aqui, gente. Tem uma vista maravilhosa das montanhas aqui no final. Então vale a pena pelo menos para tirar uma fotinha. Onde você para aqui vai ser lindo, porque a paisagem é simplesmente impressionante. É uma coisa de outro mundo. Então venham até o centro, vai aqui até o finalzinho onde a gente está indo agora, que você já vai ter uma vista incrível do vale aqui. Bom, gente, a gente está começando aqui a subida, né? A gente já subiu acho que 1 quilômetrozinho e é bem íngreme realmente, é bem tipo assim mesmo. Então é importante saber disso. A gente fez alguns vídeos, a gente vai deixar algumas imagens, mas eu não recomendo vir aqui com carro 1.0, porque a subida é bem íngreme. E acho que carro baixo também não recomendo, que vai raspar muito embaixo e aí pode estragar. E ontem, como choveu bastante, então tá bem escorregadinho, bastante, né? Lama. Por enquanto, a gente tá subindo com o carro que a gente tá com um T-Cross, né? E não é 4x4, ele tá subindo normal, tá indo bem, ele não é tipo um dos carros mais altos que existe, mas é um carro que tá dando conforto aqui para subir. Então, se você tiver um carro nesse estilo, tudo bem. Agora, 1.0 e muito baixo, não suba, que vai dar problema. Em algum momento vai dar problema. Mas aí, gente, essa parte que a gente falou é macieira, né? O primeiro acampamento, é isso? Casa Queimada, né? Não, essa é a última, né? Da macieira, da primeira subindo. Você saindo da portaria do parque, você vai passar pelo acampamento da Macieira. Até ali é tranquilo, você pode vir com carro que vai bem de boa. Dali pro Casa Queimada, que é o segundo acampamento, aí já fica mais esburacado. Tipo, olha o tamanho do buraco aqui, ó, por exemplo. Você consegue mostrar ali? Esse da frente aqui, ó, bem primeirinho aqui, ó. Acho que é. Isso, tentar pôr por fora, que acho que fica um pouco mais fácil. Esse aqui tá chatinho, então tem que tomar cuidado pra realmente não destruir.
uns trechinhos bem chatinhos. E como choveu ontem, né? Aí tem umas partes que tá bem lamaçada. Aí tem que tomar cuidado pra não ficar, né? Não atolar ali, porque senão... Mas tá tranquilo, não tá... Mas eu não recomendaria vir com o carro baixo. Eu não iria com o carro baixo e nem com 1.0. Porque judia muito do carro. Judia muito e vai sofrer pra subir. 1.0 tem umas partes que são bem íngremes, assim, você vai sofrer bem pra subir. E dependendo do jeito que tá a estrada, é muito fácil atolar. Em alguns pontos, assim, que a gente pegou. Realmente eu evitaria. Bom, gente, chegamos no último acampamento aqui, que é o acampamento Casa Queimada. Esse é o acampamento principal para quem vai subir pro Pico das Bandeiras. Então aqui, ó, é o caminho, tem toda a estrutura, né? Então tem a base, lá embaixo tem banheiro e aqui tem umas mesinhas para fazer refeição. Se eu não me engano, aqui a gente não tá vendo nada, então pelo jeito não tem iluminação. Então realmente o pessoal que vem aqui é barraquinha, dormir e acordar bem cedo para começar a subir o pico, ó. Esse aqui é o caminho, vem aqui. Então você começa por aqui, aí você chega até o Pico da Bandeira. São 4,5 quilômetros, só que parece pouco em quilometragem, só que é coisa de 4 horas de trilha, porque é uma trilha de difícil acesso. Então quem vier, é aqui que vai dormir para começar o acesso ao Pico da Bandeira. Gente, aqui a gente entra no banheiro para mostrar para vocês, não tem ninguém, só tá a gente no parque. Então vamos entrar junto. No parque não, né? Mas aqui... No parque também, né? Será? Eu acho. A gente foi o 01, a ficha 01, depois eu então, mostro. Mas enfim, aí aqui tem os banheirinhos, ó, uma estrutura bem legal, ó, privada, tá aqui limpinho, tudo muito organizadinho. E aqui na parte de dentro é chuveiro. Então, também tem os chuveirinhos aqui. Nossa, bem legal, né? Pra galera tomar um banho, tranquilo. Bem de boa, só não sei se tem água quente, mas... Acho que alguém tomou banho recentemente, já tá molhado no chão. Acho que alguém deve ter subido hoje pra fazer o pico. Então é isso, a estrutura é muito bacana, muito bem feita do parque. E aqui no acampamento tem todas as regras aqui, proibido jogar lixo, proibido som alto. A gente, na entrada do parque, a gente deixou a nossa placa do carro, pegou uma fichinha 01, acho que a gente... A gente foi o primeiro a entrar no parque hoje. Exato, o primeiro. Não sei se é bom ou se é ruim. Eu acho que só tem a gente aqui. E uma coisa que a gente queria comentar é que o parque ele é gratuito, você não tem nenhuma taxa pra entrar. E tem uma estrutura muito legal. As ruas, como a gente comentou, não são tão boas assim. Algumas partes são pavimentadas, outras não. Mas, no modo geral, a estrutura é muito boa. Legal, e aqui também a parte do acampamento, é legal falar que também é grátis, tá? Não precisa pagar nada aqui no acampamento, nem no parque, nem no acampamento. Só tem que sempre seguir as regras aqui, né? Por exemplo, aqui tá com a plaquinha proibida de churrasqueiro. Então, fica atento com essas coisinhas. E há outras regras também importantes de se levar em consideração, é que lá embaixo o pessoal avisa, você não pode entrar com facão, faca, arma de fogo, e nem caixa de som, e nem bebida alcoólica, também é proibido. Então, não traga nada disso, senão você vai ter que descartar lá embaixo. E é isso. E para fazer as trilhas, muito importante, sempre com guia, gente. Por favor, é uma trilha muito complicada, nível avançado. Então contrate um guia local e vá com ele que você vai fazer muito mais em segurança. E aí, Lavinha, onde estamos? Na Cachoeira da Farofa. Do quê? Da Cachoeira da Farofa. Já dá pra ver um pouquinho dela daqui, ó. E aqui é a trilhazinha. É uma trilha bem tranquila. Bem tranquilo, você estaciona o carro ali na estradinha, deve dar 300 metros, nem isso. Mas uma coisa que é importante vir, óbvio, né? Parece meio bobo falar isso, mas tem que ter um calçado confortável, fechado. Trilha é sempre perigoso você encontrar bichos, cobras. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Agora qual lado? Então, tem dois caminhos, lembra que ele falou? Aqui é o canto alto e pra esquerda é o canto baixo. Então vamos ver esse aqui primeiro, depois a gente vai lá.
Gente, eu tô cansado porque eu tô fora de forma, mas uma informação importante, então eu não vou deixar passar. Tá vendo aqui, ó? Na árvore tem um pontinho vermelho aqui, ó, bem aqui onde tá o dedo. Isso é um indicativo de que o ar é super puro. Quando você vê uma árvore com essa manchinha, pode saber que o ambiente em que você tá com um ar bastante puro. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Hoje em dia é tão difícil achar ar puro por aí, mas aqui ainda tem. E aqui, a famosa Cachoeira da Farofa. Quando você chega no início da trilha, logo no iniciozinho já vai ter duas opções, direita e esquerda. Aqui é a parte baixa, que é o lado esquerdo da trilha. A trilha é super fácil, 500 metros no máximo você já chega nesse paraíso aqui. E quando você vai para o lado direito é menos ainda, 50 metros você chega na parte alta, que é a próxima imagem que vocês vão ver. Então tem duas opções e as duas são muito bonitas, definitivamente tem que vir aqui. E aí, vai entrar? Sem coragem. Não, a gente vai ver 3 cachoeiras hoje. Uma eu prometo que eu vou entrar, mas aqui não vai ser. Porque essa foi a primeira que a gente parou, aí acho que eu vou entrar na última. Porque, gente, tá 14 graus aqui na região e a água deve estar tipo 3, 4. Então não tive coragem nessa primeira. Não, tá mas muito... prometo que em uma eu vou entrar. Uma eu garanto. Tá muito gelada. Eu coloquei a minha mão aqui e ela tá dolorida de tão frio que tá. Sabe quando você entra numa água super gelada que a mão fica vermelha porque tá muito gelado? Então a gente colocou a mão na água, ficou tudo vermelho assim, então tá tenso. Chegamos aqui no acampamento da Macieira. É aqui que a gente vai ter acesso à cachoeira do 7 Aurélio Pilões. E dos 7 Pilões. Isso. E aqui, com a primeira que a gente também conheceu, tem toda uma estrutura, tem churrasqueira, tem mesa, tem... Deixa eu mostrar aqui pra eles. Tem várias coisas aqui, então acho que é um bom lugar também bem estruturadinho, né, pra você poder acampar. Sim, e aí fica perto da entrada, né, do parque. É a primeira, né, quando você... É a primeira, exatamente. Então, esse é o primeiro acampamento e virando à direita você vai até o primeiro que a gente mostrou no vídeo, né? Que na verdade é o segundo. É o segundo, exatamente. Então a gente começou lá pelo último. E gente, aqui na base também tem estacionamento. Então ó, a gente deixou o carro ali. Claro, né, que não tem ninguém hoje no parque, só a gente. Então a gente deixou na porta. Mas tem uma areazinha aqui logo na frente. É só estacionar e vir aqui aproveitar toda a estrutura que tem aqui. Bem legal, muito... Tá de parabéns o parque, hein? E agora a gente vai conhecer as cachoeiras. Vamos pegar uma trilhazinha e bora lá conferir. Ó, a primeira que a gente vai é essa aqui, ó. É a Cachoeira dos 7 Pilões. E são 200 metros. Então essa é super fácil. Tranquilo. A gente vai aqui tranquilinho. E já mostramos pra vocês. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But when... E chegamos aqui na Cachoeira dos 7 Pilões. A gente já conseguiu ver aqui um dos poços e parece ser bem fundo, gente. A água tá super gelada, mas a cachoeira é linda. E aqui, ó, descendo um pouco mais, você consegue ver os outros pilões. Uma dica é realmente Aqui, vir com... Aqui, só desculpa te interromper, mas ó, aqui é um pilão, outro ali, outro aqui, e aí você desce aqui no fundo, tem um gigante. Só que tá meio difícil chegar lá, a gente foi ali mostrar umas imagens pra você, mas não vai dar pra entrar lá, porque a água, senão depois vai ficar difícil pra sair dele. O que você ia falar? E uma dica é realmente vir com um tênis... Aquelas sapatilhas, né? Ou a sapatilha, porque aqui onde molha, ele fica como se fosse com um limbo, então fica bem escorregadio, tem que tomar bastante cuidado. I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing.
I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. E agora rumo à Cachoeira do Aurélio. São mais 1 quilometrinho. E vamos ver qual que é dessa daí. As outras duas foram bonitas, né? Bem bonito. Pronto, peraí que a gente se cagou aqui, porque acho que a gente viu... Não, eu escutei, eu não vi nada. Tem algum bicho aqui nessa mata e a gente tá se cagando de medo de cobra, pra ser bem sincero. Não é? Muito. Então a gente ouviu um barulho aqui, agora a gente ficou com um pouco de medo. Mas vamos lá, né? Não tem jeito, temos que seguir. A cobra no avanço. É, se você não for pra cima dela, né? Então vamos lá, segue. Bom, vamos primeiro lá no mirante, que é mais distante, 330 metros, e aí a gente volta para ir para a cachoeira. Terminada a parte da cachoeira, do mirante, agora vamos na cachoeira conhecer lá. E depois de uma trilhazinha, chegamos até a Cachoeira do Aurélio, que é uma das mais bonitas aqui da região, pelo menos eu achei. Realmente espetacular. Paramos para fazer um almocinho aqui, né, Lave? Olha lá, ó, bolachinha, pra gente não desmaiar na trilha, porque já é 1h da tarde, a gente não comeu nada, só o café, né? Mas é lindo, gente. Olha essa vista. Almoçando com essa vista. Ó. E aí, bora? Nossa, eu tô sem coragem. Nossa, tá muito gelado, muito gelado. Eu vou tentar. Vai. Vai sim. Vai sim, vai lá. Eita! Nossa! Gente do céu! Sabe quando chega a doer de frio? O pé tá assim. Isso que eu nem entrei ainda, só tá o pé, ó lá. Mas tá doendo já. Nossa, cara. Não sei se vai dar não, hein? Cara. Gelado? Meu Deus. Nossa, é muito gelado. Tá tudo bem? Me deu vontade de ar. E aí, 0 graus, né? Eu falei. É geladaço. Quer toalha ou quer secar normal? Gente, que coisa horrível. A água tá tão gelada lá dentro que tá ventando, o sol não tá na fonte. E aqui fora tá mais quente que lá dentro. Caralho, eu acho que eu nunca entrei numa água tão gelada, assim. A água de cachoeira é gelada, mas... Beleza. Essa aqui não é água de cachoeira, é água de gelo. Então bora voltar. Mais 1 quilometrinho até o... Puta, eu nunca lembro o nome do centrinho. Maciel? Ixi, eu não sei também, não lembro. Quando a gente chegar ali eu falo de novo. Mas até o centrinho e começar a descida, que é uma parte difícil também pro carro. Porque é bem íngreme assim, então tem que descer com bastante calma. Então vamos lá.
que a gente tem que sair do parque até às 4 e são 10 para as 3. A gente está aqui numa segunda-feira e a gente percebeu que tem muita coisa fechada, tipo as cafeterias, restaurantes, tem muita coisa. Tem uma ou outra coisa aberta, mas isso é uma coisa a se levar em consideração. Se você quiser vir aqui para provar, enfim, conhecer as cafeterias, padarias, é bom que você venha no final de semana ou em feriado, que daí todas estão abertas. Eles são bem de períodos assim mesmo. Isso é importante levar em consideração. E começando o segundo dia aqui no Parque Nacional do Caparaó. E hoje viemos para o outro lado, para a Portaria de Minas Gerais, aqui em Alto Caparaó. E a primeira parada aqui é o Mirante José Pedro, que tem uma vista sensacional. Tem um lugarzinho aqui que dá para parar o carro, então a gente já parou o nosso aqui. E olha essa vista, galera. E chegamos aqui no acampamento da Tronqueira, que é a primeira base. E aqui, a partir daqui a gente consegue ir até o Vale Encantado. São 350 metros de trilha e aí já tá lá. Então é bem tranquilo. A estrada tá bem melhor do que a do lado do Espírito Santo. Tem só uma partezinha ali que tá chatinha, mas assim, nada que não dê para passar. Que mais? Aqui o parque, a entrada é gratuita, assim como do outro lado. Afinal de contas é o mesmo parque, né? Só portarias diferentes. E vamos ver um pouquinho da estrutura aqui antes de ir até a trilhazinha. E aqui no lado de Minas Gerais, o começo para a trilha do Pico da Bandeira é aqui, na base Tronqueira. Então tem um caminho para o Vale Encantado e aí aqui já é o caminho para o Pico da Bandeira. São quase 6,9, quase 7 quilômetros, que é mais do que do outro lado, porém dizem que aqui o caminho é mais tranquilo. Mas demora também porque é mais distante, né? Ó, daqui dá pra ver o Pico da Bandeira, mas como o clima tá fechado ali na frente, ó, tá encoberto. E aí, tranquila a trilha? Tranquila, quase cai. Não, ela é ok. Tranquila, não dá pra dizer que é. Mas ó, tem esses acessos aqui com corda. Subida, né? Subida. Subida na mata. E chegamos aqui no Vale Encantado. A trilhazinha é bem tranquila, ela é super sinalizada. Em alguns lugares que tem pedras mais escorregadias também tem um acesso com corda na lateral. Então essa foi uma das trilhas, acho que mais tranquilas. Ela é bem íngreme, então dá uma boa cansada, mas bem possível de fazer, bem tranquila de fazer. Até porque é bem curtinha, né? 350 metros. Exato. E aqui o Vale Encantado é toda essa extensão aqui que vocês estão vendo. Tem alguns poços para banho ali. Acho que a gente vai deixar umas outras imagens aqui para vocês verem. Mas a gente acha que por conta das chuvas, a gente está no período de chuvas agora, né? E ontem choveu bastante, a água ela tá com mais volume. Então eu acredito que em períodos de seca dá para acessar esses poços aqui, né? Mas muito lindo, gente. Super recomendo a vinda porque é muito bonito. Ó, gente, os poços que a gente acha que poderia tomar banho é aqui, ó. Tá vendo que tem uma pocinha? Do lado ali também tem um pouquinho maior. Mas tá vendo como o acesso tá inteiro molhado, ó? Então fica difícil chegar ali por causa do risco de escorregar, né?
Mas tem vários pontos, acho que depende muito do dia, né? Aí lá embaixo a gente achou que hoje, aqui ó, nessa área aqui, ó, é o mais fácil, porque tem uma pedra aqui com acesso, ó, tá vendo? Então acho que possivelmente hoje, se alguém fosse entrar, que não é o nosso caso, porque tá bem frio, seria por ali, mas acho que depende muito do dia e da vazão da água. Mas é realmente muito bonito. E uma dica e um ponto de atenção que é muito importante é tomar cuidado com tromba d'água, gente. Os guias nos comentaram que se a gente perceber que começou a fechar muito tempo, com muita nuvem escura, é bom ficar atento, tomar cuidado, porque de repente pode vir uma tromba d'água, principalmente que a gente está em período de chuva, né? Então fica aí a dica para tomar cuidado. E essa dica vale para qualquer cachoeira que você esteja no mundo. Se você perceber que está muito próximo de chuva, vá embora ou se afaste o máximo possível do caminho, né, da água, porque pode dar um problema bem sério, tá? E chegamos aqui de novo na base Tronqueira e logo na saída aqui você já encontra essa bica de água, gente, geladinha, super gostosa e potável também, que é importante. E aí aqui, gente, na entrada da base, a base é ali, ó, Tronqueiras. E aí aqui tem algumas plaquinhas que explicam. Então tem estacionamento para cá e para lá. Aqui é vaga para visitante e aqui é vaga para campista. E aí o que acontece? O Terreirão é a base para quem vai subir no Pico da Bandeira. Então você vem por aqui, começa, para lá no Terreirão, acho que descansa ou dorme às vezes, porque a galera sobe bem cedo para poder ver o nascer do sol, né? Então é isso. O cara lá embaixo na portaria, ele perguntou pra gente se a gente vinha como visitante ou como para subir como campista, né? Para subir. Como a gente falou visitante, ele falou que a gente não pode subir no Terreirão. Mas acho que também não faz muito sentido, né? Porque lá basicamente é uma base pra você colocar, acampar mesmo e pra daí poder subir lá depois, né? No pico. Mas é isso, só pra vocês saberem, é assim que funciona. Tem um espaço bem legal aqui. E aqui, gente, assim como lá no outro lado do Espírito Santo também, ó, tem toda a estrutura, banheiro, lugar para você lavar seus pratos. Então é bem estruturadinho, assim como lá do outro lado. E aqui descendo um pouquinho, a gente achou que era um lugar de camping, porque é muito parecido com a estrutura que a gente viu do lado do Espírito Santo, mas a gente acabou de ver uma placa aqui. Tem uma plaquinha aqui que não pode acampar. Então, eu acho que é só pra passar um tempo, final de semana, de repente, e aqui a gente já consegue ver o mirante. E, gente, uma coisa muito importante que a gente não falou até agora no vídeo, a gente vem falando de Pico da Bandeira. E o que é o Pico da Bandeira, né? O Pico da Bandeira é o terceiro maior pico em altura, em altitude, no Brasil. Tá? Ele tem 2.892 metros, então ele é realmente muito alto. A gente está aqui, ó, no mirante, e olha a vista que tem da cidade, de altura, né, eu digo. Imagine quando você chega no pico de verdade. Só uma coisa, aqui no mirante a gente está a 1.936 metros. O pico está quase 1.000 metros acima do que onde a gente está aqui. Então, imagina que vista linda que deve ser lá. Um dia a gente quer muito ir lá fazer esse tour, mas tem que se preparar melhor, né, fisicamente. E aqui, para quem está subindo para a base Tronqueira, logo um pouquinho abaixo, uns 500 metros abaixo, tem a Cachoeira Bonita, que tem uma trilha de 330 metros. E vamos lá conhecer. Já dá para ouvir o barulhinho dela, hein? Ó, aqui, ó, dentro já dá para ver um pouquinho. Chegamos. Chegamos na Cachoeira Bonita. A gente não conseguiu gravar lá embaixo porque o volume de água é grande e fica muito barulho, mas aqui dá para ter uma noção. E aí depois eu deixo imagens da cachoeira lá de baixo mesmo. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.
da estrada tá muito melhor desse lado, Tá né? bem melhor. Esse lado tá bem melhor que o outro. As trilhas também são mais largas. São mais largas e menos distância, né? Porque acho que bom, lá também era perto, né? Tirando uma que era 1 km, todas as outras eram 700, 600. Aqui as duas que a gente foi até agora são 300, 350, né? Por aí. E agora a gente tá indo na última, que eu não sei qual que é a distância, mas bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo mesmo. Mas também falar que tá mais tranquilo a parte da estrada É relativo, né? Porque se chover muito, vira um barreiro e aí muda todo o cenário. Mas hoje tá muito bom. E chegando aqui no Vale Verde, que saindo da portaria de entrada do parque, é o primeiro. Então você entra, né, no parque, aí começa a estradinha, vira à direita, bem no comecinho já tá aqui o Vale Verde. Também tem uma estrutura legal aqui, ó, para fazer um churrasquinho, para ficar com a galera aqui. E vamos ver aqui, tem a Gruta do Jacu, o Mirante do Jacu. Eu não sei a distância aqui, vamos ver se a gente acha alguma placa que tenha. Mas vamos lá, vamos conhecer. Aqui nem 50 metros da entradinha já tem o acesso para a cachoeira, que já fica bem visível aqui, ó. Aqui já dá para ver o rio aqui na lateral. E a cachoeira está ali, ó, bem de frente pra gente, que ela é baixinha, bastante pedra, mas bonita também, ó, e fácil pra quem quer tomar banho, ó. Você chega aqui, ó, já tá na boca da água aqui, ó, só entrar. Ó, aqui tem a plaquinha, ó, o Mirante do Jacu tá a 500 metros e a Gruta a 300 metros. Bem pertinho, bem tranquilo, ó. Um caminho com escadinha, bem sinalizado. Facinho de ir. Falei lá embaixo que era fácil, não é não. Escada para mais de metro. É só subida. É pertinho, né? 500 metros, mas só subida. Então, não tá tão fácil assim, né, Marzão? Tá, gente. Só subida, né? Tem subida e descida. Agora a gente vai aquele escadão, a gente vai descer, né? Mas pra chegar aqui, só sobe. E aí, Lovinho, bora comer uma comidinha local? Nossa, bora, tô morrendo de fome. A gente achou aqui o restaurante rural Rancho Caparaó. Olha os preços, minha gente. À vontade 28, peso 55 e o Marmitex 22. Mó bonitinho, ó. Estrutura bem estilo do local mesmo. Lindo. Bora comer. E aí, tá bom? Nossa, tá quentinha, super temperadinha. E aqui estamos no Poço do Egito. O Poço do Egito fica a 25, 30 minutos do centrinho ali de Alto Caparaó. E aqui do lado também tem a Cachoeira do Rogério, mas vamos falar especificamente do Poço do Egito. Esse paraíso aqui que vocês estão vendo, aqui é a parte principal, é o poço em si. E aí lá para trás tem mais duas cachoeiras que você consegue subir por uma trilhinha ali atrás. A gente não foi porque a trilha tá muito enlamaçada, porque choveu bem ontem. Então a gente tentou ali no comecinho, já escorregou umas 3, 4 vezes, achou melhor não ir. Mas é um lugar que definitivamente tem que vir.
Custa R$30 por pessoa, ele tem o Wi-Fi aqui, então não precisa trazer dinheiro, mas se puder trazer é melhor, porque se o Wi-Fi não pegar, você não entra. Então é isso, pessoal, da nossa varandinha aqui, da onde a gente ficou hospedado, com essa vista maravilhosa aqui do fundo. A gente encerra o nosso vídeo aqui no Parque Nacional do Caparaó. E a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tentou mostrar um pouquinho não só da parte do Alto Caparaó, que normalmente é a entrada principal ali para conhecer o parque, mas também o lado do Espírito Santo, né, que tem aqui a entrada de Pedra Menina. Nós particularmente achamos que a parte de Alto Caparaó tem um pouquinho mais de estrutura, mas a gente também recomenda muito, se vocês puderem conhecer. Sim, a parte, né, a entrada aqui de Pedra Menina, porque tem umas cachoeiras muito bonitas, muito mais tranquilo. Eu acho que Alto Caparaó fica muito mais em evidência no turismo, então aqui fica um pouco mais tranquilo também de pessoas. E tem uns atrativos bem bonitos aqui também do lado do Espírito Santo, como vocês puderam ver no vídeo. Então venham para os dois. E aproveitem essa região que ainda é um pouco desconhecida do povo brasileiro, mas venham visitar porque vale muito a pena sim, um lugar incrível do nosso país. Exato. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha nesse like, ativa o sininho para você ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau!